em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Alô, amigo ouvinte internauta, seja bem-vindo a mais uma edição do Alerta Geral Caminhos da Aposentadoria, esclarecendo as dúvidas na área do direito previdenciário. Da sua aposentadoria, ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. E como sempre, conosco, ele, especialista em direito previdenciário, professor Paulo Bacelar. Alô, professor, bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos Furlan, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Mais um programa aí do ano de 2025 começando, e aí a gente está aqui para responder a todas as perguntas. Pois é, professor Paulo Bacelar, o primeiro programa do ano novo, desse ano de 2025. Esperamos que seja um ano de muita paz, muita saúde, muita felicidade e muita alegria a todos os nossos ouvintes, né, professor? É, Marcos, exatamente, o ano começando e aquela força, aquela alegria de estar aqui também para continuar o programa, né, que a gente já faz há tantos anos. A gente sabe a importância que é falar sobre direito previdenciário para tantas pessoas. Olha, se você tem alguma dúvida, você pode entrar em contato com a nossa produção. Participe, envie a sua pergunta para a gente. 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar, a primeira pergunta do nosso programa no ano de 2025 vem da Leandra, em Fortaleza. Eu estou grávida de 3 meses. Eu posso pedir auxílio maternidade, mesmo sem nunca ter trabalhado de carteira assinada? Pode, agora tem que contribuir antes do parto. Tem que fazer o pagamento de contribuição como facultativo ou como contribuinte individual antes do parto, para ter qualidade segurada e ela poder pedir na justiça, porque o INSS considera que precisa ter 10 contribuições antes do parto, mas na justiça é possível a concessão de um salário maternidade apenas com uma contribuição antes do parto, mas ela precisa fazer essa contribuição em dia antes do parto, antes que aconteça o parto, para poder ela ter direito. Abraço para você, Leandra. Obrigado pela participação, que você tenha um grande ano, tá bom? Josafá, no Crato, a minha esposa tem 57 anos e aos 55 ela colocou com um advogado. Já está com 2 anos e não tem resposta de nada. O que podemos fazer? Nesse caso, professor Paulo Bacelar. Olha, o processo está andando, né? Está tramitando. Pode ser que esteja já com algum recurso para ser julgado. Então, o que ela tem que fazer é sempre procurar o seu advogado para ele dizer em que pé está o processo. Lembrando sempre, a gente sempre dá essa dica, para que você contrate sempre advogados que você possam ter acesso, que vocês conheçam. E não contratar advogado através de um representante, através de uma pessoa que vai na sua porta. Não, isso não é legal. Você deve contratar, ir até o advogado de sua confiança ou que você ouviu de algum amigo, de um parente, alguma pessoa em que conhece aquele advogado, e falar com o próprio advogado para ele poder te dar essas informações. A Maiara Mendes, de Itapiúna, participa com a gente. Alô, Maiara, bom dia para você, seja bem-vinda. Quem recebe auxílio doença rural pode se inscrever no Garantia Safra no período que está recebendo o auxílio doença, professor Paulo Bacelar? Olha, pode, mas ela tem que dizer que está afastada do seu trabalho, mas é um afastamento provisório, né? Então, como é provisório, ela tem direito sim a receber. Agora tem uma pergunta que vem sem identificação. É importante quando você entrar em contato com a nossa produção, colocar o seu nome e também a cidade de onde você está enviando a mensagem. Tenho problema de audição, fui em busca de um laudo e consegui. Botei 2 advogados para me ajudar e até agora nada. Já faz 2 meses. Tem um prazo para aposentar? Para a aposentadoria? Ela gostaria de uma explicação sobre esse assunto, professor.
O processo, quando ele é requerido, ele vai para uma caixa onde vai ser distribuída para um servidor do INSS analisar. Então, esse benefício pode ainda não ter sido analisado ainda pelo servidor, e isso pode demorar de 4 a 6 meses. Agora, existem processos que são mais rápido. Por quê? Porque o cadastro, o benefício ele é concedido com base no cadastro do CNIS, do seu cadastro de contribuições. Que se o seu cadastro estiver completo, com todas as informações, o sistema pode reconhecer o direito imediatamente e o benefício ser rápido. Aquele benefício em que o cadastro está pendente de algum acerto, alguma complementação, esse processo ele pode demorar mais um pouco porque precisa da análise do servidor. E tem 2 meses, tá no prazo, né, professor? Sim, se for para um servidor analisar, ainda está no prazo para análise. Antunes, em Caucaia, participa com a gente. Eu gostaria de saber se com 38 anos de contribuição e 62 anos de idade, eu já posso entrar com o pedido de aposentadoria. Sendo homem, não, né, professor? 38 de contribuição. 38? Pode ser. Será que dá certo? Pode ser, depende do tempo que ele tinha em 2019. Se ele já tinha perto de 35 anos em 2019, precisa saber quantos anos ele tinha em 2019. Se ele tinha, por exemplo, 31 anos, 32 anos de contribuição em 2019, ele precisaria ter 3 anos de pedágio. Então, 35 mais 3 dá 38. Dá 38. E 60 anos de idade. Então, ele já teria direito. Mas tudo vai depender de quanto ele tinha de contribuição em 13 de novembro de 2019. Aí ele tem que... Qual o procedimento para ele, professor? Onde ele pode consultar isso daí? Ele precisa baixar o CNIS, né, o seu Cadastro Nacional de Informações, através do meu INSS, meu.inss.gov.br, e fazer a simulação, então passar para o advogado analisar, que é uma coisa mais certeira, né? Ele fazer uma consulta ao advogado para poder ele dizer se tem direito já ou não a esse benefício. Ok, Antunes, um abraço para você, viu? Obrigado pela participação. A Márcia, em Paramoti, participa com a gente. Tenho 34 anos de contribuição, sendo somente 15 de insalubridade. Quando posso me aposentar? Eu sou agente de saúde. 34 de contribuição? Exatamente, professor. Ela já Paulo pode ter Bacelar. direito à aposentadoria também, mesmo não sendo especial, né? Mesmo não tendo os 25 anos de especial, dependendo também do tempo que ela tinha em 2019, ela também já pode ter direito à aposentadoria, também é necessário. Seria uma sugestão ela consultar um advogado para fazer os cálculos e ver se ela já tem direito ou quando é a melhor época para ela pedir a aposentadoria. O Antônio Eudes, em Caucaia, participa com a gente. Eu tenho 29 anos, 6 anos de carteira assinada no antigo trabalho e agora 10 meses como MEI. Trabalho com construção civil. Caso eu sofra um acidente em trabalho, eu tenho direito a algum benefício sendo MEI, professor Paulo Bacelar? Com certeza, o MEI ele é contribuinte individual, ele está contribuindo e está segurado da Previdência Social. No momento que ele tem uma doença ou um acidente que o impeça ele de trabalhar, ele vai ter direito ao auxílio do benefício por incapacidade temporária, que é um benefício que é o antigo auxílio-doença. Então vai ser com base na média de contribuições que ele tem durante a sua vida inteira e ele vai ter direito a um benefício provisoriamente até ter condições de trabalho. Então quem é MEI é segurado da Previdência como contribuinte individual e tem direito a todos os benefícios. A Lourdes, em Fortaleza, participa com a gente. Tenho 22 anos de contribuição e 59 anos de idade. Eu já posso dar entrada na minha aposentadoria? Professor Paulo Bacelar, 22 de contribuição e 59 de idade. Não, ainda não. Ela precisa ter 62 anos de idade. Agora, com 30 de contribuição, ela teria direito a se aposentar em 2025 com 59 anos de idade, né? 64 anos de idade o homem, com a regra de transição da idade mínima. 64 anos, que são as regras marcos.
que vão ser alteradas para 2025. 35 anos de contribuição para o homem com 64 anos de idade e 30 anos de contribuição com 59 anos de idade para a mulher. Então ela já tem 59 anos, com 30 anos de contribuição ela já teria direito à regra da idade mínima. Mas aí fica mais perto para ela chegar aos 62, né, professor? Mas se ela já tem 59 em 2025, ela já teria direito à regra da idade mínima, já pode se aposentar. Não precisa dos 62. Ah, mas mesmo porque ela tem 22 anos de contribuição. Ah, 22, desculpa. Pensei que ela já tinha 30 anos. Não, 22. Então, no caso aí de 22, aí precisa realmente ter os 62 de idade, aí desculpa, ela precisa ter os 62. Mas fica a informação Exatamente. Da regra nova para 2025, né? Que a mulher ela pode se aposentar com 59 anos de idade, sendo que tem que ter 30 anos de contribuição. Quem se enquadra aí nesse perfil, né, professor? Exatamente. Já pode procurar. Mas como ela tem 22 anos apenas, aí precisa ter os 62 anos de idade. Ok, abraço, Lourdes. Obrigado pela participação. A Silvana Ribeiro, em Guararapes. Queria saber se eu tenho direito a um benefício, um auxílio doença. Eu tomo remédio para ansiedade, remédio para depressão e remédio para diabetes. Eu tenho um problema no meu ouvido, problema de audição. Professor Paulo Bacelar. Bom, se ela tem esses problemas, ela deve procurar um médico para ter um laudo que possa dar a ela a informação de que ela precisa se afastar do seu trabalho, né? Então ela pode, com esse laudo, requerer o auxílio-doença. O Marcos Fonseca participa com a gente. Gostaria de saber se eu posso entrar com o pedido de aposentadoria especial. Eu sou diabético tipo 2, trabalho na área da saúde, eu recebo insalubridade e tenho 20 anos de carteira assinada, professor Paulo Bacelar. Mas ele disse a idade? Só não colocou a idade, né? Faltou a idade, Marcos. Se ele tiver 25 anos de contribuição especial, aí ele precisa ter 60 anos de idade. Certo. O Paulo Henrique, em Quixeré, também participa nesta manhã no nosso programa. Tenho 27 anos de contribuição e 60 anos de idade. Com quantos anos posso me aposentar? Quantos anos ela tem? Tem 27 anos de contribuição e 60 de idade. O Paulo. Então ele teria que ter os 65, né? Tem que esperar a idade dos 65 anos para poder se aposentar. Mariana Lemos, em Aracoiaba, tenho 65 anos de idade e 25 anos de contribuição. Quando posso me aposentar? Já passou, né, professor? Quantos anos? 65 de idade, 25 de contribuição. Pronto, já tem direito à aposentadoria. Ele vai ter direito à aposentadoria. É homem, né? Vai mulher. Mulher. É a Mariana. Mulher. Então se ela tem... Quantos anos de contribuição? 25? 27 anos de contribuição. 27 menos... Não, 25 anos de contribuição. 25 menos 15 dão 10 anos, né? 10 anos. 25 menos 15. 10 anos de contribuição a mais do que os 15. Vezes 2% dá 20%, mais 60%, 80% da média de contribuições. Então, mesmo ela tendo direito à aposentadoria, ela vai ter direito a aposentar com 80% da média de todo o tempo contributivo. Já pode com 65 anos, que a idade mínima é 62, né, professor? Agora mulher, né? uma coisa que pode ser diferenciada entre o segurado do regime geral de previdência, que é do INSS, e o servidor público, o estadual, o municipal ou federal. No caso do servidor público, se ele já tinha direito à aposentadoria e não fez o requerimento, ele pode ter direito a abono de permanência. E aí ele ter um valor a receber do tempo que ele não pediu a aposentadoria e poderia ter recebido o abono de permanência. O Estado, o município ou a União, ela tem que pagar ao período do abono de permanência, que é a contribuição previdenciária para a aposentadoria, já que ela já tinha direito à aposentadoria, e ela pode receber esse valor retroativo, mesmo sem ter requerido. No caso do segurado da Previdência Social, do regime geral de previdência, do INSS, ela já tinha direito desde os 60 ou 62. Desde os 62. Então ela não pediu, então ela não vai ter direito a receber o retroativo. Ela vai ter direito a receber da data do pedido para frente. Então, o mais rápido possível, Mariana, já pode entrar com o seu pedido de aposentadoria. O José Vasconcelos, em Fortim, manda a seguinte pergunta. Eu trabalho de carteira assinada e dei entrada na minha aposentadoria. Eu posso continuar trabalhando de carteira assinada e receber os meus direitos? Pode, sem problema. Só não pode continuar trabalhando o aposentado por invalidez,
Se ele for aposentado por invalidez, não pode continuar trabalhando. Ou aposentado com tempo especial. Por exemplo, se ele aposentou a aposentadoria especial com 25 anos de contribuição, aí não pode trabalhar naquela atividade que gerou a aposentadoria especial, com aquele período insalubre. Poderia até trabalhar em outra atividade. Mas são esses dois casos. Então, tirando esses dois casos, ela pode trabalhar depois de aposentada sem problema nenhum. No caso do José Vasconcelos, professor Paulo Bacelar, ele se aposenta e continua trabalhando com a carteira assinada. Ele tem os mesmos benefícios também. Normal. A empresa for demitir ele depois, vai receber todos os direitos. Se ele pedir demissão, normal. Ele continua trabalhando. Para sair, ou ele tem que pedir demissão, ou a empresa tem que demiti-lo. Mas os direitos, como segurado do INSS, por exemplo, no caso de um auxílio-doença... Não, aí não pode. Depois que ele é aposentado, aí não pode ter um auxílio-doença, não pode ter um salário maternidade, possivelmente alguns benefícios podem, mas como auxílio doença não pode. Certo. O salário maternidade pode, para você uma senhora adotar uma criança, mesmo aposentada, ela tem direito ao salário maternidade. Ok, esclarecido então, José, um abraço para você, a todos aí de Fortim. A Liduína Melo, em Beberibe, participa. Sou aposentada e gostaria de saber se eu posso receber auxílio maternidade. Olha só, o link com a pergunta aí do José, né? Sabe, que a gente tinha esclarecido aí. O salário maternidade pode sim. Ok, Liduína, pode, viu? A Dayana Honório, em Juazeiro do Norte, manda a seguinte pergunta: eu recebo Bolsa Família, eu posso me aposentar? Ela recebe Bolsa Família. Ela recebe o Bolsa Família. Pode se aposentar. Se ela tiver as condições para ter direito, ela pode se aposentar. Agora vai para as regras do Bolsa Família. Possivelmente, se passou da renda familiar do Bolsa Família, ela vai perder o Bolsa Família, mas o sentido é esse mesmo. O Bolsa Família é provisório, enquanto a pessoa não tem renda. É um programa de transição, né, professor Paulo? Exatamente. Bacelar. O Bolsa Família não é eternamente, não. Guilherme Pereira, em Calcaia, tenho 58 anos de idade e 35 anos de contribuição. Eu posso me aposentar, professor Paulo Bacelar? 35 de contribuição com 58 de idade entra em alguma regra? É mulher, né? É homem. Homem. O Guilherme. Desculpa. Olha, 35 de contribuição, ele precisa ter a idade mínima de 64 de idade. Note que essa idade, ela aumentou desde 2019, desde 2020, na verdade, 6 meses a cada ano. Né? Começou com menos do que 65 e agora já está em 64. Então, em 2027, estamos em 25, né? 26 vai para 65, 64,5. 2027, 65. Aí vai virar 65 para todo mundo, Marco. Então, hoje, ele se aposentaria se tivesse 64 anos de idade. Antônio Arlindo, em Viçosa, do Ceará, mandou a pergunta pra gente. Tenho 59 anos de idade e 36 de contribuição. Eu pago 20% do salário mínimo. O que falta para conseguir me aposentar? 59 de idade e 36 de contribuição. É quase a mesma situação do Guilherme, né? Um ano a mais, né? Mas é mulher ou homem? É homem. É homem também. Homem também. 59 de idade. Se fosse mulher, teria direito. 59 com 30 no mínimo, né? Então, se ele tem ainda 30... Já tem 35, né, de contribuição? Ele tem 36 de contribuição. 36. Então, 36 com 59 dá quanto? 36 com 59? Mais 59... dá 95 pontos. Não chega aos 102 pontos, que agora em 2025 a regra de pontos é 102. Vamos para a regra de idade mínima, 64 anos de idade. Também ele não tem, né? Então não pode se aposentar pela idade mínima. Regra de pedágio, 35 mais o pedágio, ele tem 36. Mas se ele tinha 36 agora, menos 5 anos, vamos dizer que ele tinha 31 em 2019... 31, são 4 anos de pedágio, ele se aposentaria com 39 de contribuição. Então a regra mais simples, mais normal para ele, vai ser mais próxima, ele tem 36, ele se aposenta daqui a 3 anos. Daqui a 3 anos. Completar os 39 de contribuição, né? E ele tem 59 hoje agora, né? Tem 59. 59 mais 3... 62. 62, ele se aposenta com 62 com 39 de contribuição.
Antônio, abraço, obrigado, abraço a todos aí de Viçosa do Ceará. A Ana Célia, em Fortaleza, participa com a gente. Olá, Ana Célia. Meu tempo de contribuição é de 17 anos. Eu trabalhei um tempo com risco na saúde mental. Eu já posso me aposentar, professor Paulo Bacelar? Ela não colocou a idade dela aqui. Não, ela pode se aposentar por uma regra da deficiência. Aposentadoria da pessoa deficiente. Se ela tem alguma deficiência mental e trabalhou, aí ela pode se aposentar mais cedo, com 60 anos de idade o homem, com 55 anos de idade a mulher, com 15 anos de contribuição no mínimo. Então, é uma regra diferenciada para quem tem deficiência. A Maria Clara, em General Sampaio, participa com a gente. Meu pai é agricultor e trabalhou 1 ano de carteira assinada. O meu pai foi ao INSS com 60 anos e veio negado por 1 ano. Depois recorremos à justiça e colocamos na mão de uma advogada. Ela conseguiu a aposentadoria, mas ainda tem dinheiro a receber. Ele recebe ou não esse retroativo, Não, né, professor? Se ele teve direito à aposentadoria na via judicial, ele vai receber o atrasado, sim. Ok, Maria, abraço, viu? Obrigado pela participação. E você, tem alguma dúvida? Pode participar com a gente. Entre em contato com a nossa produção no WhatsApp, 859-9273-4353. O Charles, em Amontada, envia a pergunta pra gente. O meu pai tem 61 anos e trabalha 20 anos com insalubridade. Porém, as empresas não forneceram o código da insalubridade correta ao INSS e nem forneceram o PPP, o perfil proficiográfico, é isso, professor Paulo Bacelar? Proficiográfico previdenciário, né? Previdenciário, exatamente. O que fazer nesse caso, professor Paulo Bacelar? Ela precisa ter o PPP. Em alguns casos, dá para analisar apenas com a carteira de trabalho. Para quem trabalhou com atividade especial, enquadrada pela lei ou pelo decreto 3048, até 28 de abril de 95. Também pode ser enquadrado apenas com a carteira de trabalho para empresas fechadas e que também são enquadradas as atividades são enquadradas pela lei. Mas quando precisa definir agente de risco como ruído, calor, agentes químicos, aí precisa ter o PPP. A Lúcia, em Fortaleza, manda a seguinte pergunta. Trabalhei 18 anos como professora na prefeitura no interior com regime próprio e pedi exoneração. Eu tenho também 2 anos como professora do estado com INSS. Atualmente eu trabalho há 8 anos na prefeitura de Fortaleza, também como professora, com INSS. Todas essas contribuições estão no meu CNIS. Eu tenho 56 anos de idade. Quando eu posso me aposentar? São vários casos, porque existe tempo do Estado e da Prefeitura, não é isso? Exato. Então ela tem que ver se vai levar algum tempo do Estado ou da Prefeitura para o Estado, ou do Estado para a Prefeitura, se vai aproveitar algum tempo do INSS para o Estado ou para a Prefeitura. Então, é uma análise mais apurada que a gente teria que analisar melhor. Teria que fazer cálculos, verificar qual é a melhor opção para ela. Professora se aposenta com 57 anos de idade e 25 de contribuição. Então precisa saber qual é o período que você pode trazer de um estado para o município, ou do município para o estado, ou então ter as 2 aposentadorias, dependendo de quando você entrou no serviço público. Então precisa ter alguns critérios, aí precisa ter uma análise mais apurada para a gente poder dar uma resposta melhor. Professor, mas no caso delas, o trabalho pelo Estado e pela Prefeitura, e ela tendo os requisitos necessários, ela pode ter 2 aposentadorias? 2 aposentadorias. Se for professora, ela pode acumular cargos públicos, né? Okay. Pode ter uma aposentadoria do regime próprio do Estado e uma aposentadoria do regime próprio do município, porque são cargos acumuláveis. Cargo de professor ou cargos na área da saúde. São cargos acumuláveis, ela poderia ter 2 aposentadorias. Adriano, em Fortaleza, tenho 34 anos de carteira e 54 anos de idade. Eu fui diagnosticado monocular. Eu posso pedir aposentadoria especial? Não, aposentadoria especial não, mas a aposentadoria da pessoa com deficiência pode. Então, se ela tem... homem ou mulher? É o Adriano, professor. Adriano, ele tem 34 anos de
contribuição? De carteira assinada, isso. 34 anos. Se tiver pelo menos 15 anos com a deficiência da visão monocular, ele se aposenta, já aposenta logo, porque 34 anos já dá o tempo especial para leve. O tempo especial não. O tempo para aposentadoria da pessoa com deficiência leve, que é o mínimo 33 anos de contribuição, independentemente da idade. Hoje, Marcos, a aposentadoria da pessoa com deficiência é a aposentadoria mais vantajosa, porque é 100% da média de todo o período contributivo, não tem idade mínima quando a pessoa atinge 33 anos de contribuição com a deficiência leve. Então, o homem, se fosse mulher, seria 28 anos com a deficiência leve. Então, ele já teria direito à aposentadoria, é uma aposentadoria que não foi alterada pela reforma da Previdência. Então, se ele já tem mais de 15 anos com a visão monocular, ele pode já ter direito a essa aposentadoria da pessoa com deficiência. O Dalton, em Aracati, participa com a gente. Seja bem-vindo, Dalton. Tenho 59 anos, 13 anos e 10 meses de contribuição. Eu recebo LOAS. Como faço para me aposentar? Olha, quem recebe o BPC e tem próximo de chegar aos 15 anos de contribuição, já contribuiu há algum tempo, falta pouco tempo para se aposentar, com 15 anos, ele deve contribuir como segurado facultativo, gerar guia de previdência social como facultativo no código 1473, que ele vai pagar 11% do salário mínimo. Né? Eu não sei se já tem um salário mínimo de 2025, né? Mas com o salário mínimo de 2024... É R$ 1.518, é isso, Camila? Se for isso, ele vai pagar a partir de fevereiro, que é a contribuição de janeiro, R$ 166,98, quase R$ 167,00, 167. Então, ele vai contribuir com 11% do salário mínimo vigente e vai completar os 15 anos e ter os 65 anos de idade. Assim, ele pode requerer a aposentadoria e pedir a renúncia do BPC. Então, é cessado o BPC e ele passa a receber a aposentadoria. Agora, ele precisa contribuir como facultativo no código 1473. Ok, abraço para você, muito obrigado pela participação. O Lucas em Maracanaú, só confirmando aqui, professor, salário mínimo já foi decretado, já R$ 1.518. Lucas em Maracanaú, tenho 22 anos de idade, é isso? E 3 anos de contribuição, salário de R$ 3.000. Eu sou operador de escavadeira. Com quantos anos eu posso pedir a minha aposentadoria e qual será o salário? A pergunta dele, do Lucas, em Maracanaú. Olha, se tiver com as mesmas regras de aposentadoria agora e você puder ter a atividade como especial, como motorista de escavadeira, com barulho, ruído, você tem que ter um PPP e ter um ruído acima de 85 decibéis. Então ele vai poder se aposentar com 25 de contribuição e 60 anos de idade, com as regras atuais. Se não for considerado especial, aí não tem jeito, ele vai se aposentar com 65 anos de idade. Agora, a média de contribuições até a completar os 65, e você com 22 anos de idade, né? 22 anos de idade para 65, olha só que coisa, ó. 65 menos 22, faltam 43 anos de contribuição. Mais 3 que ele já contribuiu, ele vai contribuir com 46 anos de contribuição. Menos 20, são 26 anos. Vezes 2%, 52 mais 60. Ó, Marcos, olha que coisa, ó. Se ele continuar contribuindo a vida inteira dele até os 65 de idade, ele vai se aposentar com 112% da média de todo o período contributivo dele. Então vai aumentar ainda, vai ser a média de todo o período contributivo e ainda aumenta 12%. Porque o percentual ele não muda, ele não diminui. Quanto mais tempo você contribuir, para cada ano que contribui acima de 20 anos, aumenta 2% da média, na média de contribuições. Então ele vai se aposentar com 65 anos de idade, com 43 anos de contribuição e 112% da média de todo o período contributivo. Só para ele entender, professor Paulo Bacelar, se fosse hoje, por exemplo, ele já preencheu todos os requisitos, contribuiu todo esse tempo, se ele fosse aposentar hoje, com o salário de R$ 3.000 e essa média, qual seria a aposentadoria dele? Qual o valor que seria a aposentadoria dele? Ó, seria
3 mil vezes 1,12. Você aposentaria com 3.360. Certo. Aumentaria um pouquinho, mas manteria a média de contribuições dele, né? Mas ele pode também, ao longo do tempo, contribuir com um valor maior, né? Agora, por exemplo, se ele pagou 3 mil, né? 3 mil. E se aposentasse apenas com 20 anos de contribuição, seria 60%. Olha, Marco, ele se aposentaria com R$ 1.800. Olha só. Pra você ter uma ideia. Que né? coisa. Então, se ele mantiver a contribuição dele, se aposenta com 112%. Se ele pagar apenas os 20 anos, ele se aposenta com R$ 1.800. Lucas, abraço para você, continue contribuindo aí para você chegar na idade e no tempo de contribuição da sua aposentadoria para ter essa média aí e uma aposentadoria mais tranquila. O Marcos Pereira em Itapipoca participa com a gente. Trabalho em uma empresa, tenho 52 anos, 18 anos de contribuição. Com quantos anos eu posso me aposentar? Professor Paulo Bacelar, 52 de idade, 18 de contribuição. Aí não tem jeito, é 65 Aguardar os de idade. 65, né, professor? 65 de idade, sem dúvida. Socorro em Quixeramobim. A mensagem dela, professor Paulo Bacelar, por favor, eu queria uma orientação. O meu companheiro tem esquizofrenia há 3 anos. Já coloquei na justiça e até agora nada. Eu tenho feito o cadastro dele no CAD único e agora tiraram o nome dele do sistema. Eu fui saber lá e o rapaz disse que é porque ele já passou a receber o benefício, mas ele não recebe nada. O que será que aconteceu, professor Paulo Bacelar? Tem que verificar, tem que ir até o INSS, saber como é que está, qual é o benefício que foi concedido, né? Saber direitinho uma explicação do servidor do INSS. Socorro, abraço para você. A todos aí de Quixeramobim, a Fátima em Apuiarés participa com a gente. Eu tenho 28 anos de trabalho, auxiliar de serviços gerais, concursada. Estou com um problema de depressão. Não estou conseguindo trabalhar. Será que eu tenho direito a uma aposentadoria por invalidez? Fora outros problemas que eu tenho. Eu tenho 49 anos. Professor Paulo Bacelar. Olha, Apuiarés, pelo que eu sei, não tem regime próprio de previdência, tem regime geral. Então ela pode se aposentar sim por invalidez, mas precisa ter um laudo médico atestando a sua incapacidade permanente para o trabalho. Ivanildo Martins, em Santa Quitéria. Trabalhei 15 anos de carteira assinada, tenho 52 anos. Parei para me aposentar como agricultor com 60 anos. Isso vai dar certo, professor? É a pergunta do Ivanildo Martins. Não entendi, Marcos. Ele trabalhou 15 anos de carteira assinada, ele tem 52 anos. Aí ele parou de contribuir para se aposentar aos 60 anos como agricultor. Ele está perguntando se vai dar certo. Ele teria que comprovar pelo menos 15 anos de atividade rural desde que ele parou de contribuir. 15 anos seguidos de atividade rural para ele poder pedir aposentadoria aos 60 anos de idade. Mesmo ele parando por um período, professor, no caso deles. Ele parou de contribuir, né? Ele parou de contribuir. Mas precisa comprovar a atividade rural durante 15 anos. Comprovando a atividade rural. Comprovando a atividade rural de 15 anos, ele tem direito à aposentadoria aos 60 de idade. Ok. Abraço para você. Obrigado pela... Trabalhando na agricultura até os 60 de idade. Não pode ter trabalhado na agricultura há muito tempo atrás. Tem que estar trabalhando na data do pedido da aposentadoria. Então nesse caso aqui a pergunta dele é não, né, professor? Porque, mesmo ele não está contribuindo... Ele não disse quando parou, né, de contribuir. Não disse, né? Ele disse que tem a intenção de parar, né? Então, se ele parou de contribuir para ele se aposentar como rural, ele não vai ter direito, porque ele precisa ter 15 anos de atividade exclusivamente rural para ele poder se aposentar aos 60 de idade. E precisa estar na atividade no pedido, né? Trabalhando na agricultura, trabalhando na roça no momento do pedido da aposentadoria. O Carlos, em Umirim, participa com a gente. A pergunta dele é o seguinte: quem tem apneia obstrutiva de sono em alto grau, ou seja, grau elevado, tem direito à aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Tudo vai dar direito à aposentadoria se tem um atestado médico, um laudo médico atestando que aquela doença que ele tem incapacita ele para o trabalho. A apneia
ela pode ser uma deficiência que pode levar ele a óbito, né? Durante a noite. Então precisa saber se isso interfere no trabalho, porque a aposentadoria por invalidez é um impedimento para o trabalho. Então ele pode sim requerer uma aposentadoria com esse laudo médico atestando que ele não pode trabalhar. Francisca, em Paramoti, ganhei uma causa na justiça que estou aposentada permanente por invalidez. Só que o advogado falou que o INSS recorreu. E como fica a minha situação nesse caso? E mesmo o INSS recorrendo, eu ainda recebo o retroativo? Ela gostaria de um esclarecimento aí, professor Paulo Bacelar. Só vai receber o retroativo se o INSS perder a ação, perder o recurso. O INSS recorrendo, se ele ganhar o recurso, aí você não recebe nada. E a situação do benefício, quando ele tem uma sentença, vai depender da decisão do juiz. Se ele mandou implantar o benefício independentemente de recurso, ele vai ficar recebendo o valor da aposentadoria até julgar o recurso. Se o juiz não mandou implantar o benefício, ela deve aguardar a decisão final até o final do recurso. Fábio Xavier participa com a gente pelo YouTube. Minha esposa paga o carnê do INSS. Ela é dependente e eu posso fazer imposto de renda, professor Paulo Bacelar. Tem algum problema, professor? Não tem problema nenhum. Ela pode colocar ela como dependente no imposto de renda, que não tem problema nenhum. Participação também pelo YouTube da Maria, em Tauá. Olá, Maria. Meu município tem regime próprio, sou professora, tenho 45 anos de idade e 27 anos de serviço. Quanto falta ainda para a minha aposentadoria? Olha, se for pela regra geral, a professora se aposenta aos 57 anos de idade com 25 anos de contribuição. Professor Paulo Bacelar, pelo YouTube também vem a pergunta da Neide. Ela gostaria de um esclarecimento aqui numa dúvida que ela tem. Quando filhos de agricultor que trabalhavam na roça desde criança, pode juntar aí com as provas na aposentadoria como agricultor se não tiver os 15 anos completos para se aposentar? Tipo, faltando 3 anos para fechar os 15 anos, professor Paulo Bacelar. Pode juntar com os documentos aí, as provas dos pais, professor? Pode sim. Você pode juntar tempo rural com o tempo urbano e ter os 15 anos de contribuição. Mas aí vai para a idade urbana. Então, se é homem, vai para 65 de idade, não 60 de idade como é o rural. Professor Paulo Bacelar, agora tem a participação da Francilene, que participa pelo Instagram. Estou afastada do trabalho de março do ano passado e eu estava recebendo o meu salário, mas agora foi cessado o meu benefício. Eu liguei e me colocaram para ser aprovado. Uma nova perícia, mas até agora em análise. Então ela foi fazer a perícia, está em análise e ela está perguntando aqui se o professor Paulo Bacelar acha que isso vai custar muito, professor Paulo Bacelar. Olha, depende muito do caso, né? Tem que aguardar, não tem jeito. Esperar, a qualquer momento o benefício pode ser resolvido. A Cíntia, em Fortaleza, participa com a gente. Tenho 59 anos de idade e 12 anos de contribuição. Com quantos anos eu posso me aposentar? Então, Marcos, ela já tem 12 anos de contribuição, faltam ainda 3 anos para ter direito à idade, ao tempo mínimo de 15 anos, né? Que é o tempo também que falta para ela atingir os 62 anos de idade. Então, ela continua contribuindo. Daqui a 3 anos, ela vai completar exatamente 62 anos de idade com 15 anos de contribuição. Maria, em Fortaleza, tem uma filha de 2 anos. Eu gostaria de saber se eu recebo algum auxílio maternidade, professor Paulo Bacelar. Não, ela tem que ver a data do parto. Se na data do parto ela era segurada na Previdência, estava contribuindo ou estava de carteira assinada, aí tem direito ao salário maternidade na data do parto. Professor Paulo Bacelar, é só na data. Se passar da data... O fato gerador é o parto. Então, ou então 28 dias antes do parto. Ela pode ser segurada na Previdência, tem que estar na qualidade de segurada na Previdência no dia do parto ou 28 dias antes do parto. Passou da data do parto, não adianta contribuir
períodos posteriores ao parto, porque não vai dar direito ao benefício. Mas se ela for segurada na data do parto, quanto tempo ela tem ainda para requerer? Para requerer. 5 anos. 5 anos é o prazo prescricional para ela ter direito a pedir aquele valor dos 4 meses que ela não recebeu do salário maternidade quando teve o parto. Então, no caso, se ela na data do parto, se ela tivesse segurada, a filha dela tem 2 anos, dá tempo dela fazer a requisição. Ainda então pode pedir o benefício. Certo. Rita, em Maracanaú, tenho 22 anos de empresa e trabalho de serviços gerais. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Professor Paulo Bacelar, ela não colocou a idade aqui. Tem que ter 62 anos de idade, pelo menos 15 de contribuição, ela já tem 62 anos de idade. Serviços gerais não é aposentadoria especial. Chico, em Tauá, tenho 26 anos de contribuição e 56 anos de idade. Com quantos anos eu posso me aposentar? Regra geral, né? Regra geral, 65 de idade para ele pedir aposentadoria. Francisco, em Maranguape, tenho 15 anos de contribuição e sou professor. Com quantos anos eu posso me aposentar? Aí, Francisco, aí é 62 anos de idade para o homem, com pelo menos 25 de contribuição, se for do regime próprio de previdência, né? E 65 anos de idade com 25 anos de contribuição no regime geral. Cecília, em Fortaleza, tenho endometriose e sinto muitas dores. Eu posso receber algum benefício? Se tiver um laudo médico atestando a sua incapacidade permanente ou provisória para o trabalho, você pode pedir o auxílio-doença, mas precisa estar na qualidade de segurado do INSS. Diogo, em Calcaia, tenho problemas de coluna e sinto muitas dores nas mãos. Eu tenho 52 anos de idade. Com quantos anos eu vou poder me aposentar? Se tiver querendo uma aposentadoria por invalidez e você for segurado da Previdência hoje, você pode ter um laudo médico atestando ou que você não pode mais trabalhar, está com a incapacidade permanente ou uma incapacidade provisória, para pedir uma aposentadoria por invalidez ou um auxílio-doença. Mas, se não tiver um laudo médico, ou então se você tem condições de trabalhar, se aposentará aos 65 anos de idade, como a regra geral. Johnny, em Trairi, tenho 15 anos de contribuição e sou agricultor. Eu gostaria de saber com quantos anos eu posso me aposentar. Tem que ter 15 anos de atividade rural, não é de contribuição, precisa comprovar a atividade rural, não adianta você contribuir para o sindicato. Você precisa ter provas da agricultura, provas da atividade rural e se aposentar aos 60 anos de idade. Kelly, em Fortaleza, professor Paulo Bacelar. Tenho 20 anos de contribuição, 54 anos de idade, sou enfermeira. Com quantos anos posso dar entrada na minha aposentadoria? A enfermeira ela pode se aposentar com 25 anos de contribuição, mas tem que ter 60 anos de idade. 60 anos, né? Então faltam aí 6 anos, né? Que ela tem 20, com 6 vai... 26 ou 61. Joaquim no Crato, tenho problemas no ouvido e tenho laudos e foi negado pelo INSS. Como devo fazer? Eu tenho 58 anos de idade. Agora você precisa consultar um advogado que analise a sua documentação médica, verifique a sua condição de segurada da Previdência, analise o Cadastro Nacional de Informações Sociais, tente, se o laudo não for suficiente, você procure um médico especialista na parte de ouvido, que te dê um laudo médico atestando a sua incapacidade permanente para o trabalho ou provisória, e esse advogado irá entrar com ação na justiça para receber o seu benefício. Professor Paulo Bacelar, tem a pergunta da Júlia em Fortaleza. Tenho 39 anos de idade e 8 anos de contribuição. Quando posso me aposentar? Falta um tempinho, né, 62 professor? de idade. Ela vai continuar contribuindo e lá na frente, com 62 anos de idade, ela vai se aposentar. 39 para 62 são 23 anos, né, professor? 23 anos. Ô, Júlia, abraço para você, obrigado pela participação. A Tamires, em Fortaleza, participa com a gente. Sou mãe solo e desempregada e tenho um filho especial. Eu posso receber algum benefício? Não, você pode receber um BPC para o filho que é especial. Aí vai analisar a questão da renda familiar, saber quem são as pessoas que estão na mesma casa, que possam contribuir com a família, para saber se tem direito ao BPC para a criança. Também tem que ter um laudo médico mostrando qual é a deficiência dela, quais são os impedimentos que essa criança tem.
A Berenice em Fortaleza, tenho 55 anos de idade, 12 anos de contribuição. Com quantos anos eu posso me aposentar? Só com 62, Berenice. 62 anos de idade, como você já tem 15 anos de contribuição, já Tem 12, né? Mas 12. já vai bater já os 15, Então né? você vai ter que continuar contribuindo até completar os 15 anos e ter 62 anos de idade. José em Viçosa, meu pai tem câncer e gostaria de saber se ele vier a falecer, a minha mãe vai receber algum auxílio? Sim, se ela tiver casada com ele, ao falecimento do marido, ele sendo segurado da Previdência, ela terá direito à pensão por morte. A Carla em Tauá, estou grávida de 6 meses e gostaria de saber como faço para receber auxílio maternidade. Somente contribuindo com a Previdência. Você pode contribuir como contribuinte individual ou como facultativa e na data do parto você fazer o requerimento ao INSS. Se não tiver 10 contribuições antes do parto, o INSS vai negar o benefício e você tem que procurar um advogado para ir para a justiça. Alexandre em Maranguape, sou pintor e tenho 56 anos de idade. Com quantos anos eu posso me aposentar? Com 65 anos de idade e 15 anos no mínimo de contribuição. Rebeca em Fortaleza, tenho 16 anos e sou professora. Quando posso me aposentar? 16 anos, ela colocou aqui de idade, mas deve ser de contribuição, né, professor? Deve ser. Então é 25 anos de contribuição com 57 anos de idade. Erineuda, em Mulungu, participando com a gente. Sou funcionária pública da Prefeitura desde 1995. Eu tenho 55 anos. Eu gostaria de saber quanto tempo ainda tenho que trabalhar para conseguir a minha aposentadoria por tempo de serviço. Precisa calcular, precisa saber o cálculo, né? E a Prefeitura de Mulungu com a regra do regime próprio de Mulungu. Precisa ter acesso à lei, se foi feita a reforma da Previdência lá, porque alguns municípios ainda não fizeram reforma, né, de acordo com a emenda constitucional 103 de 2019, e ela precisa ter no mínimo 62 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, tem agora a pergunta da Daniele em Jaguaruana. Eu tenho uma filha que tem um BPC, deixei de receber o Bolsa Família, entrei na regra de proteção do governo, aí acabou desde de maio que eu não recebo mais nada e eu tenho uma filha de 4 anos sem receber nada. A minha mãe tem 57 anos e a perícia veio na casa dela em junho. Leva quanto tempo para ser aprovada na justiça, professor Paulo Bacelar? Em torno de 6 meses, 1 ano, que esse processo pode ser resolvido. De 6 meses a 1 ano? Mas depende muito de cada vara, depende de cada situação. Não dá para a gente prever um tempo geral para todas as ações judiciais. Vai depender muito de cada vara que tramita o processo. Expedito participa com a gente, o Expedito é de São Paulo, professor Paulo Bacelar. Sou caminhoneiro, tenho 37 anos de contribuição e 58 anos de idade. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? O caminhoneiro ele vai se aposentar com 65 anos de idade e no mínimo 15 anos de contribuição também, do mesmo jeito da regra geral. Mas ele tendo 37 anos de contribuição, ele entra em alguma regra de transição? Regra de transição da idade mínima teria que ter 64 anos de idade agora em 2024, né? Ou até 63,5 em 2020. Desculpa, 64 anos em 2025 ou 63,5 em 2024, se já tinha mais de 35 anos de contribuição. E ter a idade, a regra de pontos, 102 pontos em 2024, que ele ainda não tem. Ok, Expedito, abraço para você, viu? Obrigado pela participação. O Antônio em Fortaleza, tenho 58 anos e 10 meses no Exército e 37 anos de contribuição. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Do mesmo jeito, ele teria que ter 64 anos de idade agora, em 2025, não tem a pontuação mínima de 102 pontos, só vai se aposentar na regra geral 65 anos de idade. A você, o nosso abraço, muito obrigado pela sua participação, você que enviou mensagens aqui para o nosso WhatsApp, 859-9273-4353. Durante a semana, se você tiver alguma dúvida, surgir alguma dúvida, você pode entrar em contato com a nossa produção.
tá? Pode enviar aí a sua pergunta pra gente. Professor Paulo Bacelar, finalizamos, portanto, o primeiro programa do ano de 2025. A você, o meu muito obrigado. Um feliz ano novo, professor Paulo Bacelar. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos que sempre mandam perguntas. E a gente está aqui começando o ano e falando sobre direito previdenciário e continuaremos aí durante o ano todo. Até o próximo programa. Grande abraço, até a semana que vem. Tchau, pessoal!